Olá, queridos! Hoje o assunto do nosso SexyCast é sobre libido. Será que aquilo que você pensa que é libido realmente é libido? Muitas das vezes nós confundimos alguns termos como desejo sexual e libido. Vamos tentar definir e entender a diferença entre esses dois termos, porque é algo muito importante de ser definido. Se nós pegarmos os estudos do Programa de Estudos em Sexualidade, o PROSEX da USP, que foi feito em 2017, nós observamos que cerca de 67% das mulheres relatam ter alguma dificuldade para se sentir excitada, sendo uma queixa bem comum nos consultórios essa questão do desejo feminino, não ter vontade de ter relações sexuais. Nós procuramos aí na internet o que nós podemos fazer para melhorar a libido. A gente vê artigos sobre frigidez, incapacidade de se excitar, dificuldade com o orgasmo, com tantas outras coisas, mas são poucos os artigos que trazem uma reflexão realmente sobre o porquê talvez das mulheres terem mais dificuldade quando o assunto é libido e quando o assunto é desejo sexual. Primeiro ponto é que nós temos que entender que a criação, culturalmente, de homens e mulheres, ela diferem. E isso impacta diretamente na função sexual, impacta diretamente na forma com que a mulher vive e expressa a sua sexualidade, porque a mulher ela é mais reprimida em relação à sua sexualidade, a colocar a sua sexualidade para fora. Quando comparado com os homens. Então, talvez esse seja o primeiro ponto digno de nota. Não queira que uma mulher, ela demonstre desejo, e é claro, gente, sempre existem as exceções, mas não espere que ela demonstre desejo sexual da mesma forma que o homem, sendo que ela não foi criada da mesma forma que o homem para expressar a sua sexualidade. Nós vemos isso em crianças pequenas. O menininho, quando ele é pequeno, ele pode tirar o pênis dele para fora, mijar na pracinha, na árvore. Ele mostra, o pênis dele para todo mundo e todo mundo acha muito bonitinho. Mas eu particularmente, eu acredito que cada um de vocês que está me ouvindo agora nunca viu uma menininha baixando a saia dela para fazer a mesma coisa, mostrando a vulva dela, para os parentes, para os coleguinhas, ou mostrando a vulva dela na praça porque ela tá com vontade de fazer xixi e ela desce a sainha dela e vai fazer xixi, tá? Então, assim, a gente vê muita diferença. Isso vai impactar de maneira direta na sexualidade e a forma como essa mulher vive a sexualidade dela quando ela for adulta. Esse é o primeiro ponto. Então, o que eu quero trazer com isso também, é essa reflexão mais profunda sobre quais fatores eles podem atuar como uma barreira no desejo sexual feminino e como a gente pode construir novos caminhos para que a gente tenha uma relação melhor com a nossa sexualidade e, de maneira consequente, a gente consiga melhorar a libido de uma forma consciente. É isso que a gente precisa e não ficar procurando, às vezes, receitinha de bolo para tentar fazer igual, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Vamos definir, primeiro, a diferença, de libido e de desejo sexual. Quando a gente fala de desejo sexual, é o desejo de se ter uma relação sexual, de transar, de fazer sexo, ok? Mas quando nós falamos de libido, a libido ela é algo muito mais abrangente, tá? Ela é uma energia que nós temos, uma vontade que nós temos que nos mobiliza para realizarmos as coisas do nosso dia a dia. É uma pulsão de vida, é aquele tesão que a gente tem para viver, para fazer as coisas, para trabalhar, para produzir. Então, a libido, ela não é uma coisa específica não da sexualidade, porque a sexualidade ela é como um todo, a sexualidade ela não é só sexo, mas a libido também não é só isso, não é só voltada para o desejo sexual, é o tesão que você tem para viver, é a vontade que você tem que viver, é aquela energia que te mobiliza para realizar as suas coisas do dia a dia. Isso é libido. Dentro da libido nós temos o desejo sexual, tá? Então vamos tentar
separar aí. Quando eu falo assim, essa mulher tem problema de libido, eu tô falando que ela tá, às vezes, numa depressão bem profunda, não tem vontade de viver, ela tem dificuldade não somente em relação ao desejo sexual dela, mas também ao desejo de realizar outras coisas, tá? Então, se eu quero falar do desejo sexual em si, é mais fácil eu falar de um desejo sexual hipoativo, ou seja, de baixa atividade, ou um transtorno do desejo sexual feminino, por exemplo, no caso das mulheres, ou no transtorno de desejo sexual masculino, tá? Esse é o termo mais adequado. Então, vamos tentar não confundir esses dois termos de libido e desejo sexual. Outro aspecto importante de ser pontuado e observado é a diferença entre os sistemas libidinais, ou seja, a libido feminina e masculina, a libido de mulheres e de homens, tá? Existe diferença. E aí eu quero falar de dois tipos de libido, a libido ativa, mais espontânea, e a libido responsiva, tá? Se a gente for ver essa libido mais ativa, que é uma característica importante no sexo masculino, né? A resposta sexual dos homens, ele tem uma natureza mais linear, com o desejo mais ativo e mais espontâneo, porque eles têm um pouco mais de testosterona no organismo, essa presença constante desse hormônio, que é muito importante para o desejo sexual também. Isso quer dizer que são corpos que estão mais predispostos a receber uma excitação sexual e responder bem a ela, né? Ou seja, essas pessoas, elas têm uma facilidade maior para entrar no clima, tá? Elas têm uma facilidade maior de se, entre aspas, né, esquentar rapidamente, se preparar mais rapidamente para o sexo. É como se fosse um forno micro-ondas. Você ligou lá na tomada, apertou o botão, já esquentou. O homem, ele é muito assim. Essa é uma característica da libido masculina, que é uma libido mais ativa e mais espontânea. Já a libido feminina, ela tem uma característica mais responsiva. Então, as mulheres, ela tem um desejo sexual mais responsivo, muito relacionado à fase do ciclo menstrual, dependendo, né, da qualidade do relacionamento, de como está a vida dela no geral. Então, a mulher, ela tem muito mais fatores que podem interferir na vontade dela de ter relações sexuais ou não, quando a gente compara com os homens, por exemplo, porque ela depende mais de uma qualidade de excitação para que ela consiga chegar ao clímax, para que ela consiga chegar ao orgasmo, por exemplo. Em outras palavras, não é um corpo que vai, por exemplo, ter prazer com qualquer convite e com qualquer migalha de prazer. A mulher, ela tem uma capacidade, né, orgásmica maior, ou seja, ela pode ter orgasmos múltiplos, mas para que isso aconteça, você tem que ter uma perseverança, porque a mulher, ela esquenta um pouco mais devagar, ela é mais dependente de estímulos. Então, a gente pode comparar, por exemplo, a mulher a um fogão a lenha. O fogão a lenha, você tem que ir lá, você tem que pôr a lenha não pode estar molhada, não pode ser qualquer uma, tem um jeito certo de acender o fogo, e tem que abanar, e tem que preparar para o fogo começar a pegar. Mas depois que o fogo esquenta, né, pega, queima o dia inteiro. Então, é bem assim mesmo. Então, a mulher, ela dá um pouquinho mais de trabalho no início, mas depois que ela esquenta, né, depois que ela consegue entrar no clima, o negócio rende. Então, isso é muito importante, principalmente aí os homens que me escutam, de entender, porque às vezes acha que a mulher tá fazendo, né, corpo mole, mas você também não dá estímulo nenhum. O homem chegar e achar que vai chegar para a mulher e falar assim, hoje tem, né, ou às vezes só com um beijinho achar que ela já vai estar tudo super disposta para ter relação, se engana. Lembre que ela é um fogão a lenha. Você não vai preparar essa mulher nesse pouco tempo, com esse tipo de estímulo, talvez, da maneira que você quer, da maneira que você deseja, para que se tenha relação quando você quer, quando você precisa, né, no agora. Tá? Então, é muito importante observar essas diferenças de desejo. O desejo do homem é mais ativo, mais espontâneo, da mulher é mais responsivo. Ela precisa ter um estímulo. Então,
deixo a reflexão aqui. Que tipo de estímulo você dá para sua esposa? Que tipo de estímulo? Será que está sendo suficiente? Né? Quais são os... Já procurou saber quais seriam, por exemplo, os estímulos mais adequados para ela? Gente, eu tenho um estudo aqui no perfil sobre as linguagens do amor. 5 linguagens. Você sabe qual que é a linguagem de amor do seu cônjuge? É uma excelente forma de estimular o desejo sexual do seu marido, da sua esposa, sabendo qual que é a linguagem de amor dela. Vou dar um exemplo. Às vezes a linguagem de amor do marido é o toque. O marido gosta que você toca ele, gosta de um cafuné, gosta de um abraço, gosta de um beijo, gosta de sexo. E às vezes a linguagem de amor da mulher é palavras de afirmação. Ela gosta de escutar que ela tá bonita, ela gosta de escutar, por exemplo, que o almoço que ela fez estava muito gostoso, ela gosta de ser elogiada, ela gosta de escutar que ela é uma pessoa especial, que ela é muito importante para você. Aí, o marido que tem, né, a linguagem do amor de toque, ele acha que se ele tocar muita mulher, abraçar demais, beijar demais, ela vai se sentir amada, porque ele se sente amado dessa forma. Mas ele não sabe que a linguagem dela não é essa. E aí ele vai tentar dessa forma, o que vai fazer com a mulher? A mulher não vai entender essa linguagem, é que nem um fala inglês e o outro fala espanhol. Não dá para conversar dessa forma. Né? E a mulher da mesma forma, às vezes vai fazer cartinha, vai fazer bilhetinho para esse homem, vai falar o quanto ele é maravilhoso, mas o homem não entende essa linguagem, né? Às vezes, se a mulher fizesse mais carinho, se a mulher abraçasse mais, procurasse mais esse marido para ter relações, ele ia se sentir o homem mais amado da face da terra. Olha aí, gente, olha um exemplo simples. Descubra qual a linguagem do amor do seu parceiro, da sua parceira. Isso vai te ajudar muito a estimulá-lo, a melhorar o desejo sexual dele ou dela, naquilo que você deseja, para aquilo que você deseja, claro, de ter uma relação sexual, tá? Então, isso é extremamente importante. Então, não é difícil você estimular o desejo sexual do seu cônjuge. Dá trabalho, mas não é impossível, tá? É aquilo que eu sempre falo, gente, o desejo ele não surge do nada, orgasmo não dá na árvore, tá? Então, você tem que lutar por isso, você precisa se esforçar para isso. Tá? Então eu quero deixar aqui, eu vou até finalizar, eu sei que às vezes tem muito mais coisa que a gente poderia falar e eu vou falar isso na live, tá? Então vocês podem acompanhar a live que eu vou fazer hoje sobre isso, eu vou dar mais dicas de como a gente pode melhorar o desejo sexual, mas eu quero deixar aqui esse desafio, tá? Depois eu até posso repostar essas questões da linguagem do amor, mas você pode procurar aí lá no meu perfil, já tem um tempo que eu fiz esse estudo sobre as linguagens do amor, procura descobrir qual é a sua e descubra também qual é a linguagem de amor do seu cônjuge e comece a praticar. E depois me volta aqui e fala se o desejo sexual do seu cônjuge não melhorou. Eu aposto que vai melhorar, porque você vai estar estimulando de maneira correta, ok? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação da diferença de libido com o desejo sexual e o que seria, né, uma libido, um desejo mais ativo, mais espontâneo e um desejo mais responsivo, a diferença de homem e de mulher, que vocês coloquem isso em prática e eu espero vocês para a live de daqui a pouquinho, ok? Um abraço!